Olá, quarta-feira, 20 de outubro, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Guará. Vamos aos destaques. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprova em primeira instância a disponibilidade de exames genéticos para detecção de câncer pelo SUS. Maranhão alcança o número de 1.000 casos de dengue em todo o estado e acende alerta dos cuidados com o mosquito. Greve de ônibus na mira da Justiça do Trabalho. Se houver paralisação, será de apenas 10% dos coletivos. Na economia, Fé Comércio aponta a confiança do empresário no mês de setembro. Na política, Câmara de Vereadores adia mais uma vez a votação dos vetos do prefeito sobre a LDO. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A nossa edição de hoje fala sobre um projeto de lei muito interessante que atende a uma necessidade enorme da sociedade. A Assembleia está propondo a reposição de exame genético pelo SUS para uma pesquisa de mutação relacionada ao câncer de mama e ovário em mulheres com alto risco de desenvolvimento. De uma forma um pouco mais clara, o exame genético serve para pesquisar a mutação de genes relacionadas ao câncer de mama e ovário. O projeto chega no mês de outubro, mês de conscientização do câncer de mama. Marci foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado. Uma notícia que deixou ela bastante preocupada, mas sem tempo para se abalar. Logo, ela teve que procurar tratamento na rede pública de saúde. E a partir daí, começou uma luta que ela carrega até hoje. É que a Marci sentiu que precisava de um exame genético para a mutação em genes relacionados ao câncer. É através dele que é possível fazer um mapeamento e identificar os fatores de predisposição. Ou seja, o exame indica se é necessário adotar procedimentos mais severos, como a retirada da mama. Assim como eu passei por essa angústia, muitos das minhas colegas também passam, porque a gente não tem um mapeamento, o SUS aqui no Maranhão não nos garante isso. E a gente passa por todo o processo e fica sempre essa sombra, né, da recidiva, porque a gente que é do grupo de risco, no meu caso eu sou um diagnóstico triplo negativo, que é o câncer mais agressivo que tem, então fica sempre essa nuvem, sabe? Esse medo de uma coisa que a gente poderia pelo menos ter esclarecido. O exame não é oferecido no SUS. Por isso, a Marci levou a ideia à Assembleia Legislativa do Maranhão. A proposta foi transformada em um projeto de lei que pretende oferecer esse exame gratuitamente na rede pública de saúde. A dona Graça foi diagnosticada com câncer de mama em novembro do ano passado e sentiu falta de exames mais detalhados. Às vezes a pessoa pergunta assim pra gente: você é uma mulher tão esclarecida, por que você, né, no toque? Não, eu me tocava, né? Mas o quê? Quando eu descobri que eu estava com esse monte de cisto, aí a médica simplesmente entrou com Emama. Emama é uma medicação, né, que eles passam para quem tem esse problema de cisto. O projeto foi aprovado em primeiro turno na Comissão de Saúde e agora aguarda ser aprovado em segundo turno para ir à sanção do governador do Maranhão. O exame custa entre R$ 3 a R$ 7 mil. E se o projeto for sancionado pelo governo do estado, essa será a primeira vez que o Maranhão terá o exame totalmente custeado pelo Sistema Único de Saúde. Quem sente na pele os efeitos do câncer sabe o quanto esse exame será importante na rede pública de saúde. Que isso tudo venha, né, trazer esses benefícios para a gente, que a gente possa ter um acompanhamento digno e completo, como a gente merece. A gente espera da sociedade, espera aí com essa ajuda aí do deputado Wendel Lage, e o Casulo Azul vai brigar por isso. Tá? A gente não vai se calar, porque o que foi negado para nós não queremos que seja negado para as outras mulheres lá. Outro projeto da Assembleia que também atende às necessidades da saúde da mulher no combate ao câncer diz respeito ao programa de exame de mamografia móvel. O projeto de lei trata do exame realizado por unidade móvel de saúde para identificar e rastrear alterações relacionadas ao câncer de mama em todo o território maranhense. O objetivo é aumentar a cobertura desse exame no Maranhão, prioritariamente em favor de mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos.
O exame contemplará os municípios maranhenses que se encontrarem com os menores percentuais de realização de exames de mamografia, segundo o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde. O exame será executado em parceria com a União e os municípios maranhenses por meio de unidades móveis de saúde. Seguindo agora com informações da saúde, hoje a Secretaria de Estado do Maranhão realizou a apresentação da primeira amostra científica de pesquisas realizadas durante a pandemia do coronavírus. A amostra vem no momento em que investimentos na área da pesquisa em nível federal estão cada vez menores. Thalita Frazão tem mais informações. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje foi aberta a primeira amostra científica da Secretaria de Estado da Saúde. Este evento tem como objetivo a divulgação das pesquisas realizadas durante a pandemia da Covid-19 nas unidades de saúde da Secretaria de Estado. O secretário Carlos Lula também esteve presente no evento e falou sobre. A amostra científica, na verdade, é uma aposta no futuro. A Escola de Saúde Pública do Maranhão, ela é a aposta da Secretaria de Estado da Saúde para o futuro. A política de saúde, ela não pode ser uma política de governo, ela é sobretudo uma política de Estado. Enquanto política de Estado, a gente precisa, primeiro, fazer a avaliação do que a gente fez e planejar o que a gente vai fazer. Por isso, a necessidade da gente pegar os projetos que deram certo, os projetos que não deram certo, a gente avaliar a perspectiva de cenário para o futuro, e isso a gente faz com expertise, não só com política, mas sobretudo com ciência. E eu acho que essa aposta na ciência que a gente ganhou, sobretudo em tempos de pandemia, e reforçar a necessidade de fazer saúde, mas fazer saúde, uma saúde qualificada, uma saúde com base na ciência, com base na universidade, com base em quem conhece. Lembrando que esse evento acontece até a sexta-feira no Palácio Henrique de La Roque e também será transmitido através do canal da Secretaria de Estado da Saúde no YouTube. Thalita Frazão, para o Jornal da Guará. Obrigado, Thalita. Bom, e agora mais um alerta. O Maranhão já registrou este ano 1.100 casos de dengue em todo o estado. Os números foram apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde. Mesmo o boletim da Secretaria informa também em relação aos casos de chikungunya. Foram 98 casos. Zika vírus foram registrados 52. Mas apesar dos dados estatísticos, nenhuma morte foi confirmada ainda este ano. No ano passado, o Maranhão teve 1.721 casos de dengue, 100 casos de chikungunya e 85 casos de Zika vírus. O Maranhão também registrou 5 mortes por dengue e 2 por chikungunya. Dos 1.100 casos de dengue deste ano confirmados no Maranhão, 104 foram registrados até agora. Na capital São Luís, no que diz respeito à chikungunya, já foram 15, mais 20 casos de Zika vírus contabilizados aqui na ilha. E a gente segue agora atualizando a informação sobre os rodoviários. Hoje a empresa Ratrans entrou em acordo com os funcionários, eles voltaram a circular normalmente nesta quarta-feira. Sobre a paralisação geral, anunciada para amanhã, dia 21, a Justiça do Trabalho já determinou que, se houver paralisação, 90% dos ônibus devem circular. Hoje à tarde aconteceu mais uma rodada de negociação com os sindicalizados. Eduardo Gomes tem mais informações. A decisão liminar foi preferida pela desembargadora federal do Trabalho e o Caesdra Silva Araújo. E na decisão ficou determinado tanto ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário quanto ao Sindicato das Empresas de Transportes que garantam o percentual mínimo de 90% da frota de ônibus em funcionamento em todas as linhas e itinerários e em todos os horários, com motoristas e cobradores em todos os horários. E que não haja coação ou impedimento dos trabalhadores que não queiram aderir ao movimento de trabalhar. Que não haja bloqueio nas entradas das garagens, que também não seja praticado qualquer tipo de greve, como greve branca ou operação tartaruga, ou outra que venha a prejudicar a prestação do serviço público. Em caso de descumprimento dessas medidas, a Justiça do Trabalho estabeleceu uma multa diária de R$50 mil ao Sindicato dos Rodoviários e ao SET. O prefeito Eduardo Braide afirmou que buscou garantir na Justiça assegurar para a população de São Luís que tenha o direito ao transporte público preservado. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Bom, chegou ainda há pouco a informação dos sindicatos rodoviários. Segundo nota emitida por eles, está mantida a greve para amanhã, nas primeiras horas desta quinta-feira, por tempo
indeterminada, é o que diz a nota. O sindicato, entre outros termos que tratam a nota, diz que respeita toda e qualquer decisão da Justiça, mas defende a liberdade de poder manifestar-se quando os direitos da categoria não são garantidos. Portanto, a partir das 0 horas desta quinta-feira, a greve geral dos ônibus. A gente segue para o intervalo. Na volta, o destaque da economia com Wagner Matos. O Jornal da Guará vem agora com informações da economia. Segundo pesquisa da FEComércio, mês de setembro foi de otimismo do comerciante, um crescimento aí de 2,02% em comparação com o mês de agosto. O comércio está apostando nas vendas do fim de ano. Será isso? Veja na reportagem de Eduardo Gomes. Os dados são animadores e indicam que a confiança do comerciante de São Luís seguiu uma tendência de otimismo e cresceu 2% em comparação com o mês de agosto deste ano. A variação positiva chegou a 126 pontos pela primeira vez este ano. Segundo a FEComércio, esse resultado acontece devido à retomada da economia. Nesse momento, a gente tem um nível de confiança bastante alto na economia local, principalmente em função da consolidação do processo de vacinação da população. A Jaqueline é uma dessas empresárias que voltou a ficar otimista com as vendas. Ela atua no ramo da moda e decidiu apostar muito nas vendas online, mas também conta com uma loja no espaço físico. O bom resultado levou a empresária a fazer mais contratações e ela não para de investir no próprio negócio. Conseguimos alavancar as nossas vendas via WhatsApp. O Instagram, a gente conseguiu crescer bastante, as vendas online. A projeção da confiança do empresariado local é de alta também para os próximos meses. A FEComércio acredita que a preocupação agora passa pelos efeitos da pressão inflacionária sobre essa confiança e como ela irá afetar ou não as tradicionais vendas de fim de ano. A preocupação agora passa pelos efeitos da pressão inflacionária sobre essa confiança e como isso vai afetar as vendas nesse último trimestre do ano, que é o momento mais esperado pelo comércio. Economia, assunto para Wagner Matos aqui conosco. Boa noite, Wagner. Bom, você viu essa pesquisa da FEComércio, a gente tem atrelado a isso o otimismo e a chance de empregos temporários. Isso, o comércio já está pronto para as vendas de final de ano, onde tem toda a expectativa se a gente comparar com o que estava fechado no final do ano passado. Então, não tem jeito agora, é aguardar as vendas e uma possível retomada dessa economia que todos esperam. Bom, agora um assunto que recai aí sobre a política, que é o ICMS sobre o preço dos combustíveis. Existe uma discussão, o consórcio de governadores do Nordeste vai apresentar amanhã uma proposta aí de redução de alguns impostos, chegando aí a gasolina a R$ 4,50. Essa medida reflete na economia. Isso é um passo interessante ou é um retrocesso? É mais um tapa-buraco aí para mais na frente a gente pagar essa conta? Olha, qualquer junção de solução para beneficiar a população que sofre e depende muito dos combustíveis para se locomover, para trabalhar, ou então para a movimentação de mercadorias e serviços, tudo a gente depende do combustível. Então, qualquer esforço que a gente tenha para beneficiar a população final, mesmo que haja um sacrifício pela parte dos governos estaduais ou federais, é bem-vinda. A gente tem que ter, nesse momento, um pouco de sensatez, porque a gente está vindo de um período de parada da economia, a pandemia prejudicou muitos negócios, então, com a arrecadação que teve o suporte do governo federal, os estaduais têm que ter um pouco de paciência e tentar cooperar com a população em geral. Lembrando que os empresários, as empresas e os contribuintes, eles continuam contribuindo pelo pagamento de impostos, que vai dar o suporte. É pior se a economia tivesse parada, que não daria nada para a população e os estados e o governo federal não arrecadaria nenhum tostão. Bom, é uma situação bem tensa, né? Isso a gente espera, a gente vai acompanhar isso amanhã.
Mas tem um outro assunto, nível federal, né? Que é o programa Auxílio Brasil. Estava previsto aí o lançamento desse programa para hoje. Não aconteceu e já tem um reflexo na economia. A economia anda muito sensível, não é, Wagner? Exatamente, Hugo. Essa é uma questão importante que envolve a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa atitude que está acontecendo agora, de você querer aumentar o valor do auxílio emergencial, ou então o Auxílio Brasil, vai ter um impacto no orçamento. E a preocupação do mercado financeiro, o que é? É que a lei seja descumprida e aí rompa o teto de gastos. Então, a dúvida maior é saber de onde vêm esses recursos para bancar esse programa social, que é de extrema necessidade na situação econômica que o Brasil se encontra e com a população que tem um grande desemprego. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso, sempre com a sua análise, sempre com a sua avaliação. A gente agradece a tua participação aqui, mas eu digo, repito, a economia, a gente tem que pisar em ovos, né? Ela está cada vez mais sensível, o vento forte que assopra lá reflete aqui. Obrigado, Wagner. Exatamente, Hugo. Eu espero aí que a população tenha um esforço maior para compreender e os governantes também pensem e tenham mais sensibilidade pela situação agora, sem ter lado partidário. Isso é importante. Boa Obrigado. noite. Bom, a gente segue aqui com as informações. O Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Aviação Civil formalizaram hoje a assinatura de um contrato de 754 milhões de reais com o grupo CCR. Essa empresa vai administrar 2 principais aeroportos aqui no Maranhão. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, aqui na capital São Luís, e o aeroporto Renato Moreira, na cidade de Imperatriz, além de outros 4, todos do Bloco Central leiloados na 6ª rodada de concessões aeroportuárias. O leilão assegurou 1,8 bilhão de reais em investimentos nesse lote. Ao todo, 22 aeroportos foram leiloados na 6ª rodada de concessões, agrupados em 3 blocos, Central, Norte e Sul. E agora um alerta a quem faz parte do CAD Único, o cadastro do governo federal que concede benefícios socioassistenciais e de transferência de renda. A Prefeitura de São Luís iniciou uma força-tarefa para atualizar o cadastro de aproximadamente 70 mil pessoas. A dona Beth veio regularizar os dados do cadastro único. Ela quer que esteja tudo certo para receber o benefício social garantido pelo governo federal. Direitinho, tudo certinho. O que a dona de casa fez deve ser seguido por todos aqueles que têm cadastro único. Ele é a base para recebimento do Bolsa Família, Projovem Adolescente, Passe Livre e Tarifa Social de Energia Elétrica. O número de pessoas com o cadastro desatualizado aumentou muito no ano passado por conta da pandemia, o que levou a Prefeitura a realizar um mutirão para a atualização do cadastro. Está precisando atualizar esse cadastro, as famílias estão há mais de 2 anos sem atualizar. O cadastro único ele precisa ser atualizado em 2 anos, no máximo até 24 meses, para que as famílias não percam acesso aos programas que já participam ou o processo de entrada em novos programas. Então é fundamental que essas famílias procurem um dos 20 CRAs para efetuar a atualização cadastral para evitar a perca de benefícios. A campanha de recadastramento está seguindo o dígito final do NIS, número de identificação social. Nesta semana, por exemplo, estão fazendo o recadastramento pessoas com NIS de terminação 7 e 8. Na segunda-feira, começam os que terminam em 9 e 0. Quem porventura perder a data do seu recadastramento não precisa se preocupar. Pode ir ao CRAS em qualquer tempo para resolver a questão. Mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo podem continuar procurando as unidades e ao fim da campanha a atualização não vai parar. A família pode procurar o CRAS a qualquer momento. Agora com informações da Câmara Municipal de São Luís, há um grande desentendimento por conta da análise dos vetos do prefeito às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Mais uma sessão extraordinária, a votação não aconteceu. O presidente da casa concedeu vistas ao vereador Paulo Vitor e adiou mais uma vez a sessão, que agora deve acontecer na segunda-feira. Existe uma promessa de que os vetos devem ser apreciados em regime de urgência. Entre as demandas vetadas constam as que modificaram os parágrafos 3º e 4º do artigo 11 da LDO.
O primeiro trata dos aportes das emendas impositivas referentes ao percentual de 50%, enquanto o segundo determina a comunicação do valor para pagamento pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 28 de fevereiro do ano em exercício. Esses são os dois pontos. Para que o veto seja derrubado em plenário, é necessário que pelo menos 16 dos 31 vereadores sejam contrários. Intervenção do chefe do Executivo nas mudanças das propostas ao projeto original. A votação ocorre em turno único e será aberta. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube. A gente segue para o intervalo. Na volta a gente fala sobre eleições da Academia Maranhense de Letras. É um instante só. Para a madrugada de amanhã, 1h09, a baixa-mar estará com 0,6 centímetros. Às 7h13, a pré-mar estará com 5 metros e 6 centímetros. Às 13h21, a baixa-mar será de 0,8 centímetros. E às 19h16, a pré-mar estará com 5 metros e 7 centímetros. Estamos de volta. Saúde mental. A procura por psicólogos aumentou. Existe um levantamento que diz que 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou no último ano. O brasileiro vem liderando, por exemplo, no quadro de pessoas com ansiedade e quinto lugar em depressão. Os dados foram coletados por uma pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e revelam que em todo o país, mais da metade da população brasileira declarou que piorou um pouco ou muito o bem-estar mental no último ano. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. São 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. A experiência da pandemia, ela foi danosa para toda e qualquer pessoa. Alguns absorveram de uma maneira mais forte, outros de uma maneira mais suave, né? Mas o fato é que todos nós fomos impactados de alguma maneira da nossa saúde mental em relação a isso. Para ajudar a população nesse atendimento tão importante, esta faculdade particular de São Luís montou esta clínica de psicologia para atender de graça quem precisa de ajuda. Por aqui é realizado o atendimento infantil para adultos ou em grupos. Primeiro é feita uma triagem e, em seguida, os pacientes são atendidos por universitários que estão próximos de concluírem o curso. A Elise é uma das alunas que atende na clínica. A maioria dos casos que por enquanto vem aparecendo são casos de relacionamento, conflito de relacionamento e uma tentativa de suicídio, embora fracassada, e onde o paciente ele reconhece que está doente e pede ajuda. O atendimento é supervisionado por profissionais e vem como um alívio para quem tanto precisa. O atendimento ele pode ser marcado pelo telefone 3214-6406, que é o telefone da clínica. A pessoa ela faz uma pré-inscrição e a partir dessa pré-inscrição é onde todo o trâmite ele é desenvolvido. Seguindo agora com eleições, mas na Academia Maranhense de Letras. Amanhã acontece a escolha do novo imortal da literatura maranhense. Entre os nomes para substituir a cadeira de Sálvio Dino está o seu filho, Flávio Dino, governador do estado. No ano passado, com o falecimento do escritor Sálvio Dino, a cadeira de número 32 da Academia Maranhense de Letras ficou vaga. Para que o posto volte a ser ocupado, a Casa dos Imortais da Literatura do Maranhão faz a escolha de um novo nome. Existem 5 pretendentes: os professores Antônio Guimarães de Oliveira e Azenate de Oliveira Souza, o pesquisador Rossini Couto Correia, o químico industrial José Carlos Castro Sanches e o governador do estado, Flávio Dino. O imortal Félix Alberto integrou a comissão que analisou os nomes concorrentes. Segundo ele, todos muito bem gabaritados. Os 5 candidatos que postulam a vaga, que foi ocupada pelo saudoso Sálvio Dino, e a comissão formada por mim, pela professora Célis Fernandes e pelo confrade Elcio Coutinho, e a comissão entendeu que todos estão aptos, estão qualificados e gabaritados para disputar, né, e para ocupar a vaga que foi de Sálvio Dino.
Questiono o Félix Alberto sobre a diferença entre estar na lista para escolha e ajudar na eleição. É uma experiência diferente, você está do outro lado da situação. E quando você é candidato, você tem uma situação muito mais, a questão é muito mais tensa, você está ali disputando voto a voto dos acadêmicos e tudo mais. Ao passo que quando você está já dentro da academia, os candidatos aqui te procuram, que querem, enfim, mostrar os seus currículos, seus perfis para conseguir o voto. O imortal Everton Neto teve a oportunidade de conhecer o perfil de cada um dos candidatos. Também foi procurado por cada um deles algo natural na corrida pela vaga de uma cadeira na academia. Cada um tem uma trajetória já estabelecida no ramo da literatura e as preferências elas se direcionam para esse ou aquele, sem haver assim uma unanimidade. Então, existe sempre a expectativa. O que se sabe é que a eleição vai honrar a tradição da academia com excelentes postulantes. Apesar da quantidade considerável de candidatos, a eleição do novo imortal da cadeira 32 deve ser bem tranquila. Difícil mesmo é saber qual nome vai ser escolhido. Resposta que só teremos no início da noite desta quinta-feira. Olha, numa análise muito pessoal, que são todos os acadêmicos. Bom, com essas informações a gente encerra a nossa edição de hoje. Para você, uma ótima noite e até amanhã.